Olá pessoal, bom dia. Vamos para a nossa aula número 8 de matemática financeira. Hoje o assunto que nós vamos ver são exercícios sobre o tema capital mais juros é igual a montante. Então nós vamos trabalhar alguns exercícios sobre este assunto. Hoje é 23 de maio de 2016. Aqui em Curitiba, neste momento, são 8 horas e 34 minutos e a temperatura está em torno de 10 graus. Mas saiu um sol gostoso aí e esperamos que essa temperatura suba um pouco ao longo do dia, previsão de que vá até uns 14 graus. Ok, então vamos aos nossos exercícios, ok? Então vamos começar com esse exercício aqui, ó. Vamos lá, exercício letra A. Um capital de R$ 1.000, um capital de 1.000, né, foi aplicado pelo prazo, prazo de 1 ano. Há uma taxa de 30%, taxa igual a 30%. Se o exercício for dado apenas assim, ele está incompleto. E é isso que eu quero ajudar você aqui a entender essa coisa do tempo. Se eu digo para você que a taxa é 30%, você tem logo que perguntar 30% a que período, né? Se eu disser 30% ao mês, 30% ao bimestre, ao semestre, né? Mas como nós estamos no início da matemática financeira, nós vamos deixar igual o prazo da aplicação com a taxa. A taxa será 30% ao ano. Depois é que nós vamos fazer uma mistura de prazos, tá ok? Então esse exercício se torna muito fácil, né? Quando eu pergunto para você qual o valor do juro, né? Qual o valor do juro nesta situação, tá? Então, nesse caso, fica muito simples, porque o juro nada mais é do que o capital multiplicado pela taxa. Tudo bem? Capital multiplicado pela taxa. Ora, o capital é 1.000. A taxa é 30%, então você pode mudar 30% para 0,30 ou simplesmente fazer 1.000 multiplicado pela forma fracionária de 30%. Acho melhor a forma fracionária. Aqui é a forma unitária, né? Aqui é a forma fracionária. Então, você corta um zero daqui com um zero de cima, um zero daqui com um zero do 1.000, você ficou com 100 vezes 3. 100 vezes 3. Portanto, o juro é igual a 300. Se o juro é igual a 300, qual é o valor do montante? Está aqui, ó. Montante. O capital não é 1.000, mais 300 do juro. Então, o montante é igual a 1.300. Ok? Então, esse é o nosso primeiro exercício. Eu vou deixar para você agora a letra B. Vamos lá. Letra B. Um capital igual a 5.000 foi aplicado a uma taxa de 20% ao trimestre. Qual o juro produzido, né? O juro produzido será igual a quanto? Falta uma questão aqui. 5.000 foi aplicada a uma taxa de 20% ao trimestre, você quer saber o juro. Está faltando qual o período da aplicação? Por quanto tempo isso foi aplicado? Então, nós vamos dizer que o prazo de aplicação, ou o tempo de aplicação, foi um trimestre. Ficou simples, né? Se o prazo da aplicação é um trimestre e a taxa de juros é 20% ao trimestre, então a solução do exercício fica
trivial, né? Fica muito simples isso aqui, tá? Resolva isso e se tiver alguma dúvida, mande pra gente, tudo bem? O nosso outro exemplo que vamos deixar para você é o outro exemplo, um capital igual a 5.000 foi aplicado pelo prazo, olha o prazo de aplicação, um dia, ok? E a taxa de juro é igual a 0,02% ao dia, né? Qual foi o valor do juro produzido, né? Eu vou armar aqui esse exercício para você. O juro será igual ao capital multiplicado pela taxa, que é de 0,02%, ok? Então você vai multiplicar isso aqui e vai achar como resposta o valor de R$1. Se tiver dúvida no desenvolvimento da solução, fala com a gente, ok? Manda uma correspondência, entra em contato, diz qual faz um sinal de fumaça, qualquer coisa, tá? Então o que é que você capta aqui? Que o nosso exercício está lhe dando a taxa, o prazo da taxa é o mesmo prazo da aplicação, o período de aplicação. Então você usa diretamente a fórmula juro é igual a capital vezes taxa. A gente não precisa dizer que o juro é capital vezes taxa vezes tempo, porque aqui o tempo é igual tanto no prazo de aplicação quanto no prazo da taxa de juro. Tudo bem? Eu quero fazer agora mais um exercício, que é o seguinte, esse eu vou resolver para você. Uma taxa, é a letra D, uma taxa de 25%, a uma taxa de 25% ao ano, um capital foi aplicado pelo prazo de um ano. Prazo igual a um ano. E ele produziu um juro igual a 20.000. Se você quiser, você pode escrever esse exercício numa folha de papel e raciocinar em cima dele. Mas a ideia é, a uma taxa de 25% ao ano e pelo prazo de um ano, um capital foi aplicado e produziu um juro de 20.000. Produziu ao final de que tempo? Ora, ao final desse prazo de um ano. A pergunta é, que capital foi esse, né? Qual o capital que foi aplicado pelo prazo de um ano a 25% ao ano de taxa de juro e que produziu 20.000? Você parte do que você tem, né? Você sabe, tá? Que juro, né? Você sabe que juro é igual a um determinado capital multiplicado por uma taxa, né? E a gente transforma isso aqui em letras pequenas, né? Em letras únicas, capital vezes a taxa. Ora, se juro é capital vezes taxa e eu quero achar o capital, eu vou tirar aqui o valor do capital. O capital será igual o que está do lado de lá dividido pelo que está junto do capital, ok? Essa é uma maneira bem grosseira de falar isso. Se você quiser saber como é que eu faço, como é que é a minúcia disso aqui, vai lá nas minhas aulas da matemática do sexto ano que a gente explica isso aqui, ou no curso de matemática rápida, tá tudo na minha playlist, né? Tá aqui minha playlist, tá? Academia Nobre Silva, tá aqui o meu canal, Academia Nobre Silva. Se você quiser receber as aulas automaticamente, se inscreve aqui no canal e aqui você vai ver as minhas playlists, que eu chamo de minhas salas de aula. Aqui no curso de matemática rápida, no curso de matemática do sexto ano e do nono ano, eu explico essas coisas, essas operações com frações
de uma forma mais minuciosa, ok? Então, vamos para cá. Para eu tirar o valor de C, eu divido o juro pela taxa, né? O que está longe dividido pelo que está perto. Aí, nesse momento aqui, eu já tenho tudo para calcular, né? Então, capital será igual. Quanto é que é o juro? O juro é 20 mil. 20 mil. E a taxa? 25%. Eu vou escrever assim, ó, 25 sobre 100. 25 sobre 100. Isso aqui será igual a 20 mil que multiplica 100 sobre 25. Quando você está dividindo, uma divisão de frações, você resolve multiplicando pelo inverso da fração que está embaixo, dividido por 25. Ok? 100 dividido por 25 dá 4. Isso aqui dá 4, né? 100 dividido por 25 dá 4. Fica igual a 20 mil vezes 4, que é igual a 80 mil. Cuidado com uma coisa. Isso numa prova, ele poderia estar pedindo, na verdade, o montante, né? Se ele estivesse pedindo o montante que foi produzido, né? Você não poderia marcar 80 mil. 80 mil é o capital inicial, o capital que foi aplicado. Para achar o montante, você precisaria pegar o capital inicial e somá-lo ao juro. E aí você teria, qual é o capital inicial? 20 mil. 20 mil. Mais o juro de 80 mil. E aí você teria um montante, né, igual a 100 mil. Perfeito? Cuidado com essas pegadinhas em prova. Isso, a prova, principalmente prova de concurso, ela não foi feita para saber se você sabe, não. Ela foi construída para eliminar candidatos. Porque são milhares de candidatos para poucas vagas. Então, a prova vai lá eliminar, assim, é como matando mosca, né? Uma questão dessa aqui elimina um monte de gente por falta de atenção entre a distinção de montante e de capital, ok? Vamos pegar mais um exercício aqui para a gente dar andamento a esse assunto. Então vamos para a nossa letra E. Ok? Há uma taxa de 15% ao bimestre e pelo prazo de um bimestre, depois nós vamos fazer isso aqui, ó, 2 bimestres, 3 bimestres, ou 3 anos, né? Pelo prazo de um bimestre, tá? Um determinado capital produziu juro igual a 12 mil. Ok? Qual foi o capital aplicado? Muito bem, esse aqui é para você, tá? Tá aqui em cima, dá uma paradinha, né? Olha lá para cima e repete. Imita, você vai imitar o que eu fiz aqui, tá? Vai imitar isso aqui. É esse ali o caminho. E vamos para a nossa letra F. Letra F. Também é para você, tá? A mesma, ó, pelo prazo, capital, um determinado capital, que a gente quer saber qual é, foi aplicado pelo prazo de um dia. Foi aplicado pelo prazo de um dia, ok? Há uma taxa de 0,03% ao dia, ok? Tá? Um determinado capital, ok? Foi aplicado pelo prazo de um dia a uma taxa de 0,03% ao dia
e produziu um juro igual a R$ 900. R$ 900, ok? Que capital foi esse? Qual capital que, aplicado pelo prazo de um dia a uma taxa de juro de 0,03% ao dia, produziu um juro de R$ 900? Mais uma vez, é este aqui o caminho, né? Vou deixar isto aqui armado para você, ok? Vamos deixar na mesma, não, vamos mudar aqui para um vermelho, rosa. Então, juro é igual a capital vezes taxa, ok? Eu quero achar capital. Capital será igual a juro dividido por taxa. Portanto, capital será igual, juro, 900. A taxa, 0,03%. 0,03%. É isso aqui. Para resolver isso aqui, como é que você vai fazer? 900 que multiplica 100, você vai inverter. Né? Vai inverter. Inverte a fração que está embaixo. Multiplica invertendo. 100 dividido por 0,03. Qual a maneira de você sair disso aqui, né? Disso aqui. Ora, eu vou acrescentar 2 zeros em cima e vou acrescentar, fazer a vírgula caminhar 2 casas aqui. Então, como é que vai ficar isso aqui? O capital vai ficar 900, que multiplica o 100 mais 2 zeros, aí eu vou colocar o 3 aqui. É como se eu estivesse multiplicando por 100 em cima e multiplicando por 100 embaixo, ok? Agora eu fiquei 900 aqui em cima, o 3 aqui embaixo, aqui é como se tivesse um 1, né? Toda fração é como se tivesse um 1. Então eu posso dividir 900 por 3, simplificar o 900 por 3. 3 por 3 dá 1, 900 por 3 dá 300. Então fica 300 vezes 10.000. Vai ficar assim, 300 vezes 10.000. É só acrescentar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Tá? 3 milhões. Um capital de 3 milhões, né? A resposta é essa, é um capital de 3 milhões. Tá? Aplicada a uma taxa de 0,03% ao dia, ela vai produzir, ao final de um dia, R$ 900. Ok? Então, esses são exercícios importantes para a gente achar o capital. A ideia aqui, né, foi encontrar o capital. Conhecidas as demais informações, vamos encontrar o capital. Agora, vamos mudar para uma outra maneira de trabalhar o problema, que é encontrar a taxa de juro, né? Vamos resolver alguns exercícios em que a gente vai encontrar ou calcular, né? Calcular a taxa de juros. Os exercícios, os próximos exercícios vão falar disso. Então, suponha o seguinte: a nossa letra A aqui desse cálculo, né? Letra A. Supondo que um capital igual a 200 mil foi aplicado pelo prazo, olha, a gente sempre tem qual foi o prazo da aplicação, né? Pelo prazo de um ano, né? Produziu um juro de 40 mil. Eu não estou colocando o símbolo de moeda, mas entenda isso aqui como sendo moeda, né? Qual foi a taxa, né? Qual o valor da taxa? Ora, um capital de 200 mil aplicado pelo prazo de um ano, que produziu 40 mil, qual o valor da taxa? Não precisamos ter fórmulas decoradas, né? Intuitivamente, a gente sabe que o juro é igual a capital vezes taxa, né? O juro é um determinado capital multiplicado por uma
taxa de juro, ok? Então, se ele está pedindo a taxa, é só aplicar os conhecimentos elementares de álgebra, né? Nesse caso, será o juro sobre o capital. Resolvendo este problema, a taxa será, qual é o juro? 40 mil dividido por 200 mil. Olha, numa hora de prova, você pode já simplificar, já corta os 3 zeros aqui, já escreve sem os 3 zeros. Já está simplificado isso aí. Ok? Então, e agora você vai cortar mais um. Pode cortar 4 sobre um zero do 40 com o zero do 200. Então, nós ficamos com 4 sobre 20. Ainda podemos simplificar mais um pouco, né? 4 dividido por 4 dá 1. 20 dividido por 4 dá 5. Então, a taxa é igual a 1/5. A taxa fracionária é 1/5, ok? A taxa fracionária. E quanto é a taxa percentual, né? Eu quero escrever essa taxa, alguma coisa assim, porcento. Ora, o caminho que você vai traçar para botar esse porcento aqui é fazer a divisão de 1 por 5. Vamos dividir. 1 dividido por 5. Não dá para dividir, né? 0, baixa o 0 lá, ok? Ficou 2, ó. 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Então, a taxa, eu posso dizer que 1/5 é igual a 0,2. Mas isso ainda não é a mesma coisa que porcento. Se essa daqui é a taxa fracionária, essa é a taxa unitária, ok? Como é que eu vou transformar uma taxa unitária em percentual? Para transformar a taxa unitária em percentual, basta eu pegar a taxa unitária e multiplicar por 100. 0,2 vezes 100 é igual a 20%. Ok? Está aqui a taxa percentual, tá? A taxa percentual, 20%. Ok? 20% é o valor da taxa. Tanto é que eu posso dizer, posso escrever isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu posso escrever isso aqui. Se eu tenho taxa unitária, ó, isso aqui é uma taxa, a coluna das taxas unitárias. Taxa unitária. E aqui, taxa percentual. Eu posso escrever isso aqui, que se eu tenho uma taxa unitária de 0,25, a taxa percentual multiplica por 100, ó, 0,25 vezes 100 vai me dar a taxa percentual de 25%. Se eu tiver uma taxa percentual, uma taxa unitária de 0,05, ao multiplicar por 100, eu vou ter 5%. O inverso também é verdade. 5%, para você transformar em taxa unitária, é só escrever o 5, né? Ó, escreve o 5 e divide o 5 por 100. A vírgula não está aqui, ela vai passar para cá, aí você põe o 0 para cá. A vírgula anda 2 casas para a esquerda. Outra maneira de fazer isso é, escreve o 5, você sabe que a vírgula está aqui. Coloca alguns zeros aqui. Você sabe que vai andar 2 casas, porque você vai fazer a divisão por 100. Então, anda uma para cá, 2. Pronto. Fica 0,05, a taxa unitária. Se você tem uma taxa percentual, uma taxa unitária de 0,018, multiplica isso por 100. Se a taxa unitária é 0,018, ao multiplicar por 100, você vai ficar com a taxa percentual
de 1,8. Se você tem uma taxa unitária de 0,00005, taxa unitária é isso aqui, ao multiplicar por 100, você vai ficar com 0, andou duas casas, então fica aqui a vírgula. Tem 2 zeros e o 5. 0,05%. E aqui eu esqueci de botar o porcento. Ok? Então, quando você tem a taxa unitária e quer transformar em percentual, multiplica por 100. Multiplica por 100. E se tem a taxa percentual e quer transformar em unitária, divide por 100. Daqui para lá, vamos simbolizar isso aqui bonitinho, né? Da unitária para percentual, você multiplica por 100 e coloca o sinal de porcentagem. Da taxa percentual para a taxa unitária, você divide por 100 e corta o sinal de porcentagem. O sinal de porcentagem que estava, você retira. Tudo bem? É isso aí. Vamos para mais alguns exercícios para a gente consolidar isso aqui. Olha este exercício aqui. Vamos limpar a tela. Vamos aqui para nossa letra B. B ou C, nem me lembro mais. Então, diz aqui o seguinte. Um capital de 2 milhões de reais. 2 milhões, né? Um capital de 2 milhões de reais foi aplicado pelo prazo de um dia. Prazo de um dia, tá? E produziu um juro, né? Ele produziu um juro nesse período de um dia de R$400. A pergunta é, qual foi a taxa de juro da aplicação, né? Qual a taxa de juro da aplicação? Ok? Então, nós sabemos de partida que juro é igual a capital vezes taxa. Algumas pessoas estão estranhando que não tem aquele T aqui de tempo, né? Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Mas tem sim, o tempo aqui é 1, né? O tempo aqui é 1, tá? Porque é igual a taxa de juro e a taxa da aplicação. A taxa de juro e o período da aplicação é o mesmo, tá? Então, ele fica 1. Isso aqui vai ser 1, não muda nada. É sempre um período, né? Está sempre sendo aplicado por um período. O período de um trimestre e a taxa é ao trimestre. O período de um ano e a taxa é um ano. Então, aqui você tem o número 1 aqui, tá? Depois nós vamos ver que isso aqui, esse T vai voltar. Aquele pessoal que já estudou taxa de juro. Para quem não estudou, está tendo aqui o primeiro contato. Esqueça isso que eu falei, mas se concentre tão somente nisso, de que juro é igual a um determinado capital vezes uma taxa conhecida. Acabou, né? Com isso aqui você faz todos os cálculos que você precisa, tá? Depois você evolui para colocar o tempo aqui, a variável tempo, que nesse momento ela é irrelevante, tá? E eu quero a taxa aqui. Neste exercício eu quero a taxa. Então a taxa é igual a juro dividido pelo capital, que no meu exemplo aqui será 400 dividido por 2 milhões. Muito bem, eu vou começar cortando aqui, ó. Corto 2 zeros aqui, com 2 zeros aqui. E vou reescrever o que eu tenho, tá? Eu tenho 4 dividido por, agora vem aqui, 20 mil. 4 dividido por 20 mil. Eu ainda posso simplificar, posso dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, ou dividir por 4 em cima e por 4 embaixo. Eu vou dividir por 4 em cima e por 4 embaixo. 4 dividido por 4 dá 1. 20 mil dividido por 4, 20 dividido por 4 dá 5. 5 mil, né? 20 dividido por 4 dá 5, mais 3 zeros, 5 mil. Então, eu fiquei com isto aqui. 1 sobre
5.000. Isso aqui é a taxa fracionária ao dia, né? A taxa fracionária ao dia, ok? Porque o prazo é de um dia. Qual é a taxa percentual? Ora, para eu achar a taxa percentual, eu vou dividir 1 por 5.000. Ok, 1 por 5.000 não dá 0, abaixo 0. 10 não vai dar para fazer, não é? O 10 não deu, baixo mais um 0. 1.000 não dá, baixo mais um 0. 10.000, opa, deu. 2 vezes 5.000 dá 10.000, para 10.000 nada. Tudo bem? Então, ficou a taxa de 0,0, vamos ver aqui, está faltando 0. Deixe-me fazer novamente com cuidado isso aqui. Eu fiz às pressas. 1 não dá, 0, baixo 0, ok? Tá? Baixo 0. Então, baixou 1, 1 dividido por 5.000, não dá 0, baixou 0, 0. Baixa mais um 0, 100, não dá ainda, baixa outro aqui. Quando você for baixando ali, vai colocando aqui depois da vírgula. Baixou outro aqui, ainda não dá, 1.000 ainda não dá para dividir por 5.000, 0. Baixa outro, agora dá, 10.000 dividido por 5.000 dá 2. 2 vezes 5.000 dá 10.000, para 10.000 nada. Então, esse é o segredo, né? Se você vai fazer a divisão de 1 por 5.000, vamos agora didaticamente. Você observa, 1, a primeira vez não deu, 1 não dá para dividir por 5.000, 0, Aí, depois que você colocou a vírgula, a cada 0 que você acrescenta ao dividendo, né? Ao dividendo aqui, divisor aqui. Que você acrescenta ao dividendo, você coloca no quociente um 0. Ó, acrescentou ao dividendo um 0, vem no quociente outro. Acrescentou, não, continua não dando, traz para cá. Agora, que deu, você faz a divisão. 10.000 dividido por 5.000 dá 2. 2 vezes 5.000 para dá 10.000, para 10.000, nada. Beleza. Tá ok? Esta daqui, ó, presta atenção agora, retomando o exercício. 1 sobre 5.000 é igual a 0,0002. Isso aqui taxa fracionária, isso aqui taxa unitária. E a taxa percentual, como é que eu faço? Eu pego isso aqui e multiplico por 100. É só andar duas casas, vai ficar igual a 0,02%. E aí eu tenho a taxa percentual e a resposta 0,02%. Beleza? Então, esse é mais um exercício que demonstra o poderio, né, das porcentagens e da operação com taxa de juro, com capital, ok? Vamos. Um exercício que eu vou deixar para você. Ok? Amarelinho. Bem mais amarelo. Ok. Então, aqui na letra C, vamos um exercício. Um capital de 150.000, agora eu lembrei de colocar, um capital de 150.000, né, foi aplicado pelo prazo de um mês. Foi aplicado pelo prazo de um mês e produziu um juro de 2.250. Qual a taxa de juro? Resolva esse exercício e você deverá encontrar a resposta dele, taxa de juro, igual a 1,5%. Não esqueça do período da taxa. Ao mês. Ok? Ao mês. Tudo bem? Então, nós trabalhamos aí, né,
os exercícios que envolvem o cálculo da taxa, né? Sendo dado o capital e a taxa. Vamos fazer agora uma inovação nisso. Nós queremos ainda continuar calculando taxa, né? Nós ainda vamos calcular taxas, só que os exercícios trazem uma inovação. Veja só. Vamos para a nossa letra A aqui. Conhecido um montante, olha aqui, ele está trazendo o montante para o nosso trabalho. Montante igual a 10 mil reais, o montante de 10 mil reais, tá? Resultante da aplicação de um capital de 4 mil reais pelo prazo de 5 anos. 5 anos, né? Foi beneficiado por qual taxa de juros, né? Qual taxa de juros? Então, você poderia dizer, redigir esse exercício assim: qual a taxa de juros que de uma aplicação de 4 mil reais que resultou num montante de 10 mil reais pelo prazo de 5 anos? Muito bem. Então, esse tipo de exercício, nós temos duas informações interessantes aí, tá? Olha só, nós temos a fórmula do juro, que é conhecida, né? É intuitiva, juro é igual a capital vezes a taxa, ok? Ele quer a taxa, então a taxa vai sair daqui, né? Ó, dessa fórmula. Eu tenho juro? Eu não tenho juro, eu não tenho o valor do juro, eu tenho o valor do capital. Não resolve muita coisa. Eu ter apenas o capital não ajuda em nada a achar o valor da taxa de juros. Mas existe uma outra fórmula que me diz o seguinte, fórmula intuitiva, que juro também é igual a montante menos o capital. Ou seja, o juro é aquele valor que leva, o capital a se tornar o montante, né? O capital somado ao montante é o juro. Então, desta fórmula aqui, intuitiva, né? Axiomática, você tem que o juro é igual ao montante menos capital. Agora, aqui eu tenho as condições para resolver esse exercício. Porque está muito fácil encontrar o juro. Montante menos capital é taxa de juro. E eu tenho que montante é 10 mil menos 4 mil de capital. Ou seja, olha, eu cortei os 3 zeros aqui, tá? Vou devolver aqui. O juro é igual a 6 mil reais. Juro é 6 mil reais. Ok? Então agora, retornando a esta nossa fórmula aqui, ó, eu conheço o capital, que é 4 mil, e conheço o juro, que é 6 mil. Tudo bem? Então, eu tenho que, se juro é igual a capital vezes taxa, para eu achar a taxa, basta eu dividir o juro pelo capital. E eu tenho ambas as informações. Eu tenho o juro, que é 6 mil, e tenho o capital, que é 4 mil. Capital, que é 4 mil. Se você corta esse 3 zero com esse, né? 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. Então, isso aqui ficou igual a 3 sobre 2. Essa é a taxa fracionária, né? A taxa fracionária é 3 meios. A taxa unitária é só dividir. 3 meios por 2 dá 1,5. 3 dividido por 2. Dá 1 vezes 2 é 2, para 3, 1, baixo 0, vírgula, ó, baixo 0, vírgula, né? 5 vezes 2, 10, para 10, nada. 1,5. Taxa unitária. Para transformar a taxa unitária em taxa percentual, basta que você multiplique por 100.
Multiplicando isso aqui por 100, eu vou ter 150%. Portanto, este é o valor da taxa de juros. 150%, não esqueça do período da taxa de juros. Ficou muito afastado isso, ficou muito borrado isso. Vamos dar uma... limpar nosso quadro aqui, ok? 150% ao ano. Tudo bem? É isso aí. Tá feito os nossos exercícios sobre taxa de juros, né? Isso é muito importante. Eu vou deixar agora um para você com a resposta. Veja só, um montante de 2 milhões e 10... um montante, vamos colocar o símbolo de moeda, um montante de 2 milhões e 10 mil foi o resultado da aplicação de um capital de 2 milhões pelo prazo de um dia, ok? Qual a taxa de juros? Qual a taxa de juros dessa aplicação? Juros é igual a quanto? Se você resolver isso aí, tiver tudo certinho, a taxa de juros será igual a, se quiser, pare a reprodução, resolva e volte para saber que é 0,5% ao dia. É isso aí, meu querido. Bons estudos, tá? Nós voltamos na próxima aula com regimes de capitalização. Para a nossa próxima aula será o estudo de regime de capitalização, regimes de capitalização e o início do estudo de juros simples. Isso para o nosso próximo encontro de matemática financeira. Grande abraço e mande bala, vale a pena estudar. Tchau!